queridos, graça e paz. É muito bom estar com você novamente. Nessa noite tenho uma palavra para você, uma palavra poderosa, uma palavra que pode mudar, impactar a sua vida. Eu quero te trazer uma palavra baseada no texto de Lucas, capítulo 22, versos 39 a 42, que dizem assim: como de costume, Jesus saiu para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. E a oração do Senhor foi a seguinte: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue. Jesus, sabendo do que ele passaria, esse momento é um pouco antes da sua crucificação, momento em que Jesus sentiria as maiores dores da sua vida, o momento do seu sacrifício, o momento do seu flagelo. Ele prevendo, ele sabendo do que ele sofreria, ele habitualmente, como a palavra diz, ele vai ao monte, e o que acontece de diferente? É a oração de Jesus que é diferente. Jesus faz uma oração que ele não havia feito ainda. Jesus se expressa para Deus de uma maneira diferente, de uma maneira inédita. E ele diz para o Senhor: Senhor, meu Pai, eu agora sinto que vou sofrer. Não quero sofrer. Não é a minha vontade sofrer. É claro, isso é muito claro para nós, mas reflita comigo que se Jesus sentisse prazer no seu sofrimento, o seu sacrifício não valeria de nada. Mas naquele momento, prevendo o seu sofrimento, ele diz: Pai, se possível for, se tu quiseres, afasta de mim esse cálice. Prevendo a dor que ele sentiria. Mas naquele momento é a sua vontade expressa, é a sua carne expressa para Deus, numa sinceridade tamanha. E eu fico impressionado que a Bíblia registra esse momento de transparência de Deus, transparência de Jesus com Deus. E aí, só que o restante da oração dele me impacta. O restante da oração de Jesus é o que eu quero me ater contigo nessa noite. Porque Jesus, ele diz o seguinte: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E o que Jesus está fazendo nesse momento em que ele sabe que vai sofrer, em que ele sabe que está prestes a ser crucificado, a ser pendurado no madeiro? Jesus, ele diz: Senhor, não quero sofrer, mas o controle da minha vida está em tuas mãos. O controle da minha vida eu entrego nas tuas mãos. E nessa noite eu quero te trazer uma palavra falando sobre isso, sobre ter ou não o controle das nossas vidas. Quem sabe, eu acredito na realidade que a gente tem uma dificuldade tremenda quando a gente pensa e a gente se sente fora do controle de alguma coisa. A gente se sente inseguro, a gente se sente com medo quando a gente não está no controle das coisas. E Jesus, naquele momento, ele estava entregando o controle do que ia passar nas mãos de Deus. Quem sabe você, nessa noite, quem sabe você, por esses dias, perdeu o controle de muita coisa. O seu emprego, as suas finanças,
a sua empresa, quem sabe tudo estava ao teu ver, no teu controle, e você perdeu. Nós gostamos da sensação, ainda que ela possa ser uma falsa sensação, nós gostamos da sensação de termos controle. Mas me impressiona e eu fico meditando, por que eu disse ainda que essa sensação seja falsa? Porque a gente imagina-se no controle das coisas e nem sempre nós estamos. Na realidade, a maioria das vezes, nós não estamos no controle das coisas. E sobre ter controle, a primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite é: a sensação de controlar tudo, ela é falsa. Ela não é verdadeira. Um exemplo disso, um exemplo muito interessante disso, está lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 20, a partir do verso 1 ao verso de número 5, que nos conta a história do rei Ezequias. Ezequias era um rei que tinha feito a vontade de Deus. Ezequias era um rei que tinha feito muita coisa boa. Ezequias tinha tirado idolatria de dentro da nação de Israel. Ezequias tinha sido um bom rei aos olhos de Deus. Mas no início do livro, no início desse capítulo, na realidade, segundo Reis, capítulo 20, versos 1 a 5, diz que Isaías foi chamado por Deus para ir a Ezequias e entregar um recado a ele e dizer para ele: Ezequias, te prepara, se organiza, arruma a sua casa, porque você vai morrer. Quem sabe, na sua vida, você imaginava que estava no controle das coisas e de repente você ficou doente. E de repente você se viu desempregado. E eu quero te dizer que Ezequias, ele faz algo tremendo. Ezequias, ele ora ao Senhor. Ele se derrama na presença de Deus. Ele chora na presença de Deus. E antes que Isaías voltasse para casa, Deus manda Isaías voltar, trazendo um novo recado e dizendo a Ezequias: eu vou te dar mais um tempo. E Deus dá a Ezequias mais 15 anos. Sabe, querido, a sensação de ter controle, ela é falsa. Não imagine que você tenha controle das coisas. Não imagine que tudo está nas tuas mãos e você é senhor de todas as coisas, porque não é. O mundo te dá rasteiras. Espiritualmente falando, o inimigo te dá rasteiras. Cuidado com essa sensação de que você pode todas as coisas. Porque quando a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas, ela diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, o Senhor, não em nós mesmos. Não no controle que há nas nossas mãos. Segundo ponto que eu quero te falar sobre o controle é que, embora a sensação de ter o controle das coisas seja uma sensação por vezes falsa, ela é agradável. Ela nos dá uma certa estabilidade, ela nos dá um conforto. E perder o controle é ruim. E perder o controle das coisas nos angustia. E não é assim só com você, é com todos nós. Não é assim com quem tem menos fé ou quem tem mais fé, é assim com todos nós. A Bíblia relata, lá em Mateus capítulo 8, dos versos 23 a 25, um momento em que Jesus está dormindo no barco. Jesus está no barco com os seus discípulos, mas ele está dormindo.
E a Bíblia diz que o barco começa a ser assolado por uma tempestade muito forte. A tempestade, ela assola o barco e ela leva o barco para um lado para o outro da maneira que ela quer. Isso significa que os marinheiros naquele momento, os discípulos, perderam o controle de suas vidas, perderam o controle do seu barco. E angustiados, eles vão até Jesus e dizem: mestre, acorda. Você não está percebendo que a gente está morrendo? E Jesus fala com eles que eles têm pouca fé naquele momento. Mas o que eu quero te dizer é, te fazer refletir, é quantas vezes essa angústia de perder o controle, ela vem ao meu e ao teu coração. Quantas vezes a angústia de que a gente tinha tudo planejado e de repente deu tudo errado, isso nos angustia. Isso é com os discípulos, isso é comigo, isso é contigo. E a primeira coisa que a gente precisa entender, voltando ao primeiro ponto, é que essa sensação de ter o controle, ela é falsa. Quando a gente entende isso, a gente passa a administrar melhor quando as coisas fogem do nosso planejamento. Quando as coisas fogem do nosso planejamento, o que a gente deve fazer? Replaneja. Traça uma nova rota. Busca um novo caminho. Mas às vezes a gente fica querendo ter o controle novamente. Perdi o controle, e agora? Perdi o controle, e agora? Nós fazemos por vezes essa pergunta. E o texto de Jesus, voltando a ele, voltando ao texto lá de Lucas, nos ensina algo poderoso que Jesus fez e que tem dois princípios ali que são poderosos, que podem mudar a nossa perspectiva diante da nossa falta de controle. Falando sobre o controle, deixa eu abrir um parêntese aqui. Você imaginaria, há um ano atrás, que não vou chamar de uma gripezinha, porque não é algo mais forte, mas é uma espécie de gripe. É uma espécie, um vírus de gripe. Você imaginaria que um vírus desse pararia o mundo? Então eu quero te dizer, as coisas não estão no teu controle. Não adianta você querer controlar tudo na sua vida. As coisas vão fugir ao teu controle. Mas o segredo está no que Jesus fez. Primeiro ponto. Jesus, ele diz para Deus: se possível for, a minha vontade é que o Senhor passe de mim esse cálice. E quando ele diz, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua, ele está fazendo o quê? Entregando o controle nas mãos de Deus. O que eu te oriento, o que eu posso te dar de conselho, de dica, de acordo com o texto bíblico, de acordo com o exemplo de Jesus, é: entregue o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Entregue o controle de tudo nas mãos do Senhor. Se você tem uma empresa, entregue o controle dela nas mãos do Senhor. Se você hoje tem uma família, entregue o controle dela nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Porque existe uma grande diferença entre eu entregar o controle de algo a alguém e eu simplesmente perder o controle.
E eu vou usar um paralelo, uma analogia para que você entenda. Uma coisa é eu estar dirigindo e de repente eu perco o controle. O carro roda, capota e eu não tenho o que fazer porque eu perdi o controle. Outra coisa é eu estar dirigindo com alguém ao meu lado e eu digo para essa pessoa o seguinte: olha, deixa eu me sentar no banco do carona, sente-se aqui no banco do motorista e o controle é seu. É muito melhor quando a gente entrega o controle nas mãos do Senhor. É muito mais fácil a gente entregar nas mãos de Deus. Mas apesar de ser mais fácil, não é, como é que eu vou te dizer, não é simples. Por quê? Porque nem sempre a vontade de Deus vai ser a sua. Às vezes a vontade de Deus vai ser que você passe por algumas lutas. A vontade de Deus pode ser que você passe por algumas dificuldades para que você se fortaleça. A vontade de Deus para Jesus naquela hora é que ele se entregasse na cruz. Agora eu te pergunto, será que a vontade de Deus é conflitante com a sua vontade? Porque quando a vontade de Deus for conflitante com a sua vontade, eu te dou um conselho, ainda que seja doloroso, entregue o controle nas mãos de Deus. Deixa Ele controlar. Ele é muito melhor do que você para controlar a sua vida. Deixa um pouco da sua vontade de lado. Abra mão. Faça o mesmo que Jesus fez. Abra mão da tua vontade em favor da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós podemos resistir ao Espírito. A gente pode resistir ao Espírito. A gente pode, em diversas vezes da minha vida, eu simplesmente não dei ouvidos a Deus. Em outras ocasiões da minha vida, Deus falou, eu sei que Ele falou, e eu não fiz o que Ele me pediu. E em todos os casos, eu quebrei a cara. Eu não fui bem sucedido. As coisas não deram certo. Porque eu não ouvi, porque eu não dei confiança, porque eu não abri mão do controle em favor do Deus a quem eu digo que confio. Segundo ponto, mesmo entregando tudo nas mãos de Deus, persista buscando a solução do seu problema. Também baseado no texto de Jesus. Porque Jesus ele faz uma oração e ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Logo após, a Bíblia relata que Jesus continua orando intensamente, incessantemente, até o momento em que a pressão é tão grande que o seu suor se torna em gotas de sangue. Estudiosos alegam que a pressão sanguínea dele se elevou tanto, a tal ponto de os vasos sanguíneos que estão à flor da pele se romperem. E o seu sangue se misturou ao seu suor. Ele não parou de orar. Ele não entregou nas mãos de Deus e parou de orar. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Sabe o que Deus quer te dizer com isso? É que não basta você ter colocado a sua situação nas mãos do Senhor. Você precisa continuar buscando
correndo, batalhando, lutando para que a sua bênção chegue. Talvez você tenha ficado desempregado e você orou e entregou nas mãos de Deus essa situação. E eu te faço uma pergunta: vai ficar aí dentro de casa parado? Ou vai se levantar e vai correr atrás de alguma outra ocupação? Talvez a sua família, os seus filhos, estão longe da presença de Deus. E aí você entregou os teus filhos, você orou e entregou os teus filhos nas mãos do Senhor. Mas isso basta? Vá lá, demonstre amor pelos seus filhos, evangelize eles, mostre Jesus para eles. A sua família, a sua casa, você entregou nas mãos de Deus. Entregou o seu marido nas mãos do Senhor, entregou a sua esposa nas mãos do Senhor, mas vai batalhar pelo teu casamento, vai lutar para que você tenha essa vitória. Não pare, não é porque você entregou nas mãos de Deus que você vai parar, que você vai descansar em berço esplêndido. Você não pode fazer isso. Senão, você, biblicamente falando, corre o risco de não ser abençoado. Por quê? Porque a vontade de Deus, por vezes, é que a gente lute, que a gente levante a cabeça e lute. Deus nessa noite está te dizendo: entregue o controle nas minhas mãos, mas lute. Entregue o controle nas minhas mãos, mas não pare. Não pare. Não pare. Guarde isso. Não pare. Além disso, eu quero te dizer, baseado nesse texto, que quando a gente entrega controle nas mãos do Senhor, quando é necessário, Deus levanta anjos, Deus manda anjos para nos fortalecer. Deus fez isso com Jesus e Deus pode fazer isso contigo. E talvez nesse dia os anjos que o Senhor mandou até a tua vida não são anjos alados. Eles não têm asa, eles não têm auréola, eles não têm, eles não são seres celestiais. Eles são pessoas. Quem são os anjos que Deus colocou ao teu lado para te fortalecer? São os irmãos da igreja, é a tua família, são os teus amigos, são os teus amigos do trabalho. Quem são as pessoas que Deus colocou ao teu lado para te fortalecer? Não é aquela pessoa que fala tudo que você quer. Nem sempre é aquela pessoa que só tem palavras bonitas para você. Muitas vezes, os anjos de Deus na nossa vida precisam também nos puxar a orelha. Mas Deus mandou que a igreja chegasse até a tua casa hoje. Chegasse até aí onde você está hoje. Você está ouvindo essa palavra. E tem anjos do teu lado. E como eu te disse, não só os seres celestiais, esses também a Bíblia garante que tem. Mas não só esses. Tem anjos humanos do teu lado que Deus levantou para te ajudar. E eu quero nessa noite, nesse momento, te fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber
se você já entregou a sua vida, o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Nós falamos uma frase muito corriqueira nas nossas igrejas, nas igrejas evangélicas. E uma pergunta que nós sempre fazemos é: você quer receber a Jesus? E talvez você não saiba nem o que isso significa. Nessa noite, eu quero te dizer que isso significa também, além da salvação da tua alma, significa entregar o controle nas mãos de Deus. Entregar o controle nas mãos de Jesus. E por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque talvez você nunca tenha feito uma oração de entrega da tua vida a Jesus. Nessa noite, eu quero te convidar. Você pode estar passando por um oceano bravio. Você pode estar sem controle nenhum das coisas que estão acontecendo contigo. Mas eu quero te convidar, eu quero te fazer esse convite a entregar o controle da sua vida nas mãos do Senhor. E se você deseja fazer essa oração comigo, eu te peço que onde você estiver, se for possível, feche os teus olhos, curva a tua cabeça e ore comigo. Pai querido, Pai amado, a tua palavra chegou aos teus filhos. A tua presença chegou aos teus filhos. E nessa noite, nesse instante, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor, o Espírito Santo nos diz que é o Senhor, que é o Espírito que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. E se nessa noite o Senhor tocou nos corações dos teus filhos, para que eles entreguem o controle da vida deles nas tuas mãos, Pai, que em nome de Jesus isso aconteça. Pai, eu apresento os teus filhos a Ti. Contempla onde eles estiverem nessa hora, Pai. E que Deus, o Senhor os receba. O Senhor, na realidade, que eles o recebam nos seus corações, Pai. Assim como diz a palavra, que o Senhor está à porta e bate. Que nessa noite os teus filhos abram o coração e entreguem a vida deles ao Senhor. E entreguem a vida deles por completo ao Senhor. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Querido, se você fez essa oração de entrega da sua vida a Jesus pela primeira vez, eu convido você a colocar isso na mensagem aí, sabe? Coloque aí, comente no texto isso, comente no vídeo isso. Nós vamos pegar o seu contato, se possível for. Vamos orar junto contigo, vamos apoiá-lo, vamos caminhar junto com você. E o que for preciso para te fortalecer, nós nos esforçaremos para fazer. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. E que o Senhor, Ele te faça caminhar, sabendo que Ele está no controle. Mas Ele não vai te levar a um lugar ruim. Ele não vai te levar. E Ele não vai deixar que a tua vida acabe. Sabe? É muito precioso esse tempo. E ele passa muito rápido. Quando nós vamos ministrar a palavra, essa palavra passa muito rápido. Te agradeço a você que ficou até agora nos assistindo, cultuando conosco. Esse é o nosso desejo, que você não assista um vídeo simplesmente, mas que você cultue, que você crie uma atmosfera de adoração dentro da tua casa, porque eu acredito que milagres vão alcançar o teu lar. Eu quero mais uma vez abençoar a tua vida. Eu quero mais uma vez te dizer que você
é o motivo de nós fazermos isso, de nós alcançarmos, de nós tentarmos alcançar o teu coração. É um culto, uma adoração ao Senhor, mas sempre, sempre Deus quer alcançar o teu coração. Eu quero te fazer mais um convite. Se esse vídeo, se esse culto abençoou a tua vida, compartilha ele. Mande para alguém que esteja precisando. Vai lá no Facebook, compartilha para os teus amigos. Diga lá, olha, essa palavra me abençoou. Que abençoe a tua vida também. Se deixe ser usado por Deus. Amém? Quero mais uma vez orar por você. Pai, eu quero te pedir, Senhor, nessa noite, sobre os teus filhos, a casa deles, a família deles, Senhor, que o Senhor esteja tocando nessa hora com o teu poder, com a tua glória, com a tua graça, com a tua mão de milagre, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Traz provisão, traz, ó Deus amado, saúde física, traz, Senhor, a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, Deus, e que nós possamos ter, ó Deus amado, a tua presença sempre, sempre nas nossas vidas, mas e que o controle dela esteja nas tuas mãos. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Estende assim a tua mão, que eu quero trazer mais uma bênção ainda. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações e comunhão do Espírito Santo fique conosco agora e para todos sempre. Diga junto comigo. Amém. Que Deus te abençoe. Eu te amo.